A direção profética na libertação. Nós queremos falar um pouquinho daquilo, como a gente funciona. No Mevan, a gente trabalha muito com aconselhamento, com cura e com libertação. A Casa do Oleiro é prova disso, né? A escola de cura e libertação da Casa do Oleiro, para quem não sabe, do Mevan é a Casa do Oleiro. Amém? Alguns irmãos que caminham conosco, tem algumas casas de cura e libertação, escolas, mas é pessoal deles. Do Ministério Mevan, a escola de cura e libertação é somente a Casa do Oleiro, tá? Então, se alguém perguntar para você, se for bom para você, indique para que outras pessoas também venham. Amém? Nós trabalhamos há bastante tempo com essa questão da cura e libertação, na questão do aconselhamento. Eu sei que muitos irmãos aqui também fazem isso, exercem isso na sua igreja. E nós queríamos explicar um pouquinho, trazer um pouquinho, partir um pouquinho com vocês, com relação da forma como o Senhor está se movimentando e como Ele se movimenta. Vocês aqui já puderam perceber muitas coisas. Eu ouvi relato de um irmão, não lembro quem foi, que ele falou: pastor, eu já participei de vários lugares, já fiz vários cursos, escolas, né? Mas tem um diferente, né? E não invalidando nada do que você viveu, de que tudo é ferramenta, tudo é para um tempo. Mas nesse tempo a gente tem buscado, como o apóstolo Luiz Hermínio, ouvir o que o céu está falando. Há uma movimentação, e se a nuvem movimenta, a gente se movimenta também. E eu quero falar um pouco a respeito dessa vinda de Cristo, dessa aceleração. A gente observa até, a gente senta aqui, começa a ouvir a palavra de Deus, de repente o relógio parece que já deu uma volta e o negócio está tudo muito acelerado, o ano começa, já termina. A gente está percebendo isso, essa aceleração. E tudo que está acontecendo à nossa volta, eu volto a falar, guerra, rumores de guerra, tudo que a gente está vendo, é a vinda de Cristo que está próxima. Engano quem pensa que vai ser romantizada a vinda de Cristo, não vai ser, porque a palavra não fala isso. Os sinais, os tempos, o cenário está mostrando e apontando para a chegada dele. E nesse tempo o Senhor está preparando a noiva dele para se encontrar com ele, amém? E nós somos a noiva deles. E eu vejo aqui, a Casa do Oleiro para líderes e para pastores, são pessoas escolhidas por Deus para também libertar outros, para libertadores mesmo. E nós queremos falar um pouquinho a respeito disso. Tem 2 versículos que têm gritado há muito tempo dentro de mim. Um deles está lá em Apocalipse 3:20, que fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. E o outro versículo está lá em Deuteronômio 28, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que esses 2 versículos têm? Como que Deus falou comigo através desses 2 versículos? O Senhor falando através do Espírito Santo: escuta, estarei, eis que estou à porta e bato. Entendemos aqui, compreendemos aqui que nós somos portais eternos, amém? E o Senhor está batendo, está dizendo: escuta, deixa, sabe, te entrega para mim, te rende para mim, permita que eu te toque, porque eu preciso entrar através desse portal. E lá em Deuteronômio fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando eu me pego nessa palavra atentamente, é porque pode haver sim um momento em que eu estou dispersa. Então, se está chamando atenção para isso, o Senhor falou comigo também: Esther, a minha igreja está dispersa. Eu estou batendo, mas ela não está ouvindo. Se atentamente tu ouvires, eu vou entrar, vou sentar e vou cear com ele. Amém? Então, isso é uma palavra do Senhor para nós. Isso martela dentro de mim e eu fico: Senhor, eu estou te ouvindo. Senhor, eu estou te escutando. Senhor, é contigo, não é comigo. E a gente tem tanto o conselheiro quanto o libertador. A gente vai explanar um pouquinho a respeito disso. A Yasmin está onde? Não está. Quem que está trocando ali? Eu vou tentar, tá, gente? Vou tentar. Como pastores e conselheiros, precisamos viver o verdadeiro processo da restauração. A primeira pessoa a experimentar o poder de restauração do sangue de Jesus somos eu e você. E como ensinaremos as pessoas sobre coisas que não conhecemos? Então, qualquer pessoa que ela vai dar um conselho, um libertador, vou focar no libertador, ele precisa ter passado por isso. Ele precisa ter sido liberto para poder libertar outra pessoa. O Jacques falou aqui, outros irmãos falaram: eu não tenho autoridade para tocar naquilo que eu
não tenho autoridade, que eu não fui curada. E hoje a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Falei no primeiro dia sobre identidade, dizendo, olha, é daqui para lá. Muitos trabalham assim, mas isso não é uma verdade para mim. Então eu decorei, eu fiz curso, eu sei como é que é para ensinar para os outros. Mas se isso não for uma verdade para mim, se não tiver me curado, nós tivemos aqui um momento agora, que vocês viram que não era isso não era isso que estava na nossa programação. Nunca está na nossa programação, mas o Senhor conduziu. É verdade. Nunca está, gente, nunca está na nossa programação. E isso é ser sensível à voz do Espírito e dar o controle para Ele. As nossas orações pela manhã têm sido isso. É só glorificar o nome dEle, entronizá-lo no trono. É só isso que a gente faz. E diz, Senhor, não permita que a gente se distraia, que a gente fique atento a tudo aquilo que Tu queres. Que o Senhor possa nos conduzir. E foi o que aconteceu hoje. Ontem, quando a gente estava aqui, na hora do livro, que já era um momento mais de descontração, só que não era. Fica atento aos sinais e aos detalhes. Para nós poderia ser um momento de descontração, mas o Senhor estava trabalhando ainda. E na hora que me deram o livro para dar para alguém, eu disse, como que eu vou chamar alguém? E na hora o Senhor me falou do luto. E hoje eu falei aqui para vocês, foi uma área que eu encontrei várias vezes, e um é diferente do outro. Quando eu perdi pai com 9 anos de idade foi de uma forma, quando eu perdi a minha mãe foi de outro jeito, meus irmãos foram de outro jeito. E todos eles, Satanás tentava me levar para um cativeiro, tentava fragmentar a minha alma, pegar um pedacinho para ficar ali. Eu tive que lutar contra o espírito de morte. Tive que lutar contra o espírito de morte. Porque é esse espírito que é acionado no inferno para levar o querido, mas também para ver o que ele pode contaminar naqueles que ficaram. E tem pessoas que estão presas ao luto durante muito tempo. E vocês viram que foi algo que foi liberado para nós ontem, para mim ontem, de repente, dentro daquele ato profético, aquela irmã que tinha perdido a mãe há 2 meses. Mas ainda estava. E o Senhor hoje foi conduzindo, ministrou com a nossa pastora, ela veio aqui, ela liberou algo, a Márcia já pipocou ali. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Não se trata de uma pessoa, de uma pregação, mas se trata da movimentação do Espírito. Se trata da movimentação do Espírito. E a gente nunca pode perder essa sensibilidade. E amados, deixa eu falar, se você perdeu, volta para o secreto, volta para o lugar onde você pode encontrar. Volta a te alinhar com o céu. Hoje aqui, que talvez num primeiro momento para nós era uma brincadeira, o quanto Deus falou conosco nesse amigo. Quantas lembranças vieram. O irmão lembrou lá de quando era criança. A irmã lembrou aqui o quanto custava, como tentei negociar. Gente, a gente é ruinzinho demais. A gente é muito ruim. Eu falo, Senhor, como é que Tu ama a gente tanto? Se fosse nós, a gente já tinha desistido de nós mesmos. Não, larga disso, não tem mais jeito. A gente já tinha largado. Às vezes eu falo pro meu esposo assim, eu disse, amor, tem hora que eu tenho vontade de sair de dentro de mim assim, ó. Tem hora que eu tenho vontade de sair. Mas Ele nos ama do jeitinho que a gente é, amém? Vamos lá então. Eu não vou ali não, gente, porque não vai dar certo, tá? Eu me conheço. Eu quero falar, eu tenho que acelerar. Aconselhamento profético. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12. É importante nos prepararmos para o serviço do reino. Para isso precisamos sempre estar sensíveis ao agir do Espírito Santo. O libertador ele precisa estar preparado com uma palavra e consciente do que vai lidar com todas as situações que podem ocorrer durante o aconselhamento. No entanto, não pode assumir o controle da situação e deixar o Espírito Santo de fora da sala. Eu coloquei da sala porque, como eu falei para vocês aqui, a gente trabalha muito com aconselhamento. E lá no Mevan, para quem não conhece, a parte do escritório fica na parte de cima. E a gente tem algumas salinhas lá que são salinhas de aconselhamento. E é onde a gente passa a maior parte do tempo. Onde os irmãos vêm e começam a conversar e a falar. A gente não vai para uma cura e libertação. O irmão só vem para conversar. Só vem para conversar. E quando ele começa a conversar e começa a falar, eu vou falar um pouquinho da movimentação, como Deus me usa nessa área, como foi que Deus, dentro de mim, dentro daquilo que Ele depositou dentro de mim, dentro da ativação que veio, como que a gente flui.
E isso está acessível para todo mundo que é filho de Deus. Todo filho de Deus, ele pode e deve ser um libertador. Todo filho de Deus. Tem alguns requisitos para ser. A gente já falou aqui, tem que ser lavado pelo sangue. A gente vai mais para frente, eu não vou pegar toda a apostila, mas depois você lê, vou pular aqui. Mas eu te aconselho a ler depois. Tem alguns requisitos para que você esteja qualificado para poder estar nesse lugar. Mas com a identidade de filho, sabendo quem você é, você pode ter esse acesso sim. E eu lembro que quando começou isso, foi uma coisa muito sutil na minha vida. Porque eu e minha esposa, a gente está no Mevan, desde antes da fundação, não é do mundo, tá, gente? A gente está há tempo aqui nessa terra, mas não é do mundo. É antes da fundação do Mevan. Porque a nossa história começou em 98. Eu era familiar do dependente químico, meu irmão era dependente químico, e numa altura da nossa vida lá que a gente já não tinha mais expectativa nenhuma de poder ajudá-lo, já há muitos anos na droga. Meus pais já haviam falecido, a minha mãe já tinha partido, e meu irmão era aquela pessoa que a gente tinha até medo, quando alguém fosse falar assim, olha, ele encontraram morto em algum lugar, eu tinha medo de ligar a televisão, eu tinha medo de ouvir alguma coisa, porque não tinha nada nem ninguém. E eu, como irmã caçula, fui desligada dele por um tempo, por um longo tempo. Ele era aquele irmãozinho, eu perdi meu pai, tinha 9 anos, então eu fui muito apegada, eu sou muito família. Então todos me protegiam, todos me guardavam, e ele era aquele que brincava comigo, que cuidava de mim. Então ele era muito próximo. E de repente eu não vi mais aquela pessoa, eu vi uma casca. E quando eu procurava, não achava, porque a droga, a bebida tinha transformado ele. Então eu não conseguia encontrá-lo. E com isso dentro de mim foi gerando algumas barreiras. Eu fui levantando alguns escudos invisíveis. Então chegou um determinado dia que eu disse que eu odeio ele. Eu odeio ele. Mas eu não odiava ele, eu amava. Mas por não saber como fazer, ou como cuidar, ou como ajudar, e aquilo que eu via eu não gostava, então é melhor repudiar. Passei por esse processo. Quando a gente já estava casado, meu irmão na droga, um dia meu marido saiu para ir à feira, a gente morava num apartamento que a gente tinha recém-mudado, e meu marido foi, quando ele voltou para casa, ele volta com meu irmão. Quando eu olhei, sabe se meu olho fosse 2 balas, meu marido tinha levado 2 furos. Porque a gente tinha um combinado, não traz o João aqui em casa, o nome dele era Joacir. Não traz ele aqui, porque onde ele ia fazia escândalo, onde ele ia, ele fazia um monte de coisa. E meu marido foi à feira, e quando chegou lá, fez a compra na feira, quando ele chega no carro, meu irmão está parado do lado do nosso carro. Sujo, não dava para chegar perto. Meu marido pegou, colocou ele dentro do carro e levou para a nossa casa. E quando chegou lá, ele mandou ele para o banheiro, chegou para mim e disse assim, pega uma roupa minha lá para o teu irmão. Eu fui, peguei a roupa, meu irmão foi para o banheiro, tomou um banho, coloquei a mesa do café, eu sentei, meu marido sentou, meu irmão sentou, eu sem falar com ele. E ele ainda meio alucinado, porque eu acho que ele tinha passado dias e dias usando droga, então ele estava bem alucinado. E ainda falando coisa com coisa, mas chegou num determinado momento que me deram uma oportunidade para falar, eu já vim vomitar em cima dele. Até quando que tu vai ficar desse jeito? Porque todo mundo está levando a sua vida. Mas era dentro de uma ferida, dentro de uma dor, dentro de um lugar que eu não sabia que eu estava, mas era uma proteção para mim. Naquele momento, meu irmão levantou da mesa, pegou as coisas dele e saiu de casa, saiu do meu apartamento. E aí você já imagina o cenário como que foi comigo, com meu marido, depois daquilo, porque tu trouxe, não era para trazer, passou uma semana, recebemos uma notícia que ele estava internado, no hospital em estado grave, estava no UTI, em estado muito grave. E quando ele chegou lá, ele estava tendo alucinações, e o médico disse, olha, ele é um moço muito novo, ele era muito forte, e ele é muito saudável, mas ele está, não sei mais, a droga tomou conta, não tem mais como controlar ele, os órgãos, está tudo bagunçado. Ele ficou internado durante 15 dias, com 15 dias o Senhor operou, ele saiu daquele lugar. Aí ele liga para mim, para o meu marido, para a gente buscá-lo. Quando a gente está saindo com ele do hospital, ele pegou e falou para mim, o médico falou que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo, que eu tenho que ter uma dieta assim, que eu tenho que ter uma dieta assada. Naquele momento a tola se levantou
Olhei para ele no banco de trás. Tá, e da bebida, da droga, o médico não falou nada? De comida ele falou, de droga não? Aí naquele momento ele falou algo para mim. Ele disse assim: Esther, um dia tu falou para mim de uma casa de recuperação. Pode procurar que eu vou. Amados, eu nem sabia que casa de recuperação era. Eu estava na casa de um outro irmão meu. Passou um outro morador de rua, né? E aí uma pastora que estava na casa desse meu irmão, quando viu aquele cidadão ali, disse assim: ah, para casa de recuperação tu não queres ir, né? E aí, naquele discurso, daquele dia que ele fugiu da mesa, eu citei isso para ele: por que tu não procura uma casa de recuperação? Por que tu não faz isso? Sabe, bem cheia dos entendimentos, das razões, né? Porque a gente é bom de argumento. E aí ele lembrou. E naquele momento, creio que Deus já estava trabalhando, tanto com ele quanto comigo. E aí eu saí que nem louca procurando onde é que era essa casa. Fui na casa daquela tal pastora. E aí ela falou para mim: não, é um irmão aqui da igreja, que ele abriu uma casa de recuperação agora. Esse irmão da igreja era o pastor Luiz Hermínio e o pastor Lapa, que estavam começando com a SOS. Então assim começou a nossa história. E assim começou. Eu digo que eu nunca fui interna no SOS, mas eu também sou fruto do SOS Vida Jovem. Eu também. Porque começou o meu tratamento ali, com as visitas de 15 em 15 dias, vendo meu irmão, as nossas conversas, vendo aquele homem magrinho, franzininho, que era o pastor Luiz Hermínio, que nem era o pastor Luiz Hermínio na época, mas que a gente ia para lá às tardes de domingo e ficava ouvindo ele ao relento, gente. Às vezes à noite, era só um sítio, não tinha nada, beleza nenhuma tinha. Havia naquele lugar, era uma casa de madeira velha com 20 homens dentro do lugar que cabia 7, 8. E a gente estava ali, e ali a gente se alimentava, ali a gente ouvia, a gente começou, e Deus começou a tratar. A gente não perdia uma visita, lembra disso, amor? Não perdíamos uma visita, e a gente estava toda a visita, e a minha família ia junto, meu irmão sendo tratado lá, e nós também sendo tratado. E quando abriu o Mevan em 2000, a gente eu tinha voltado para os caminhos do Senhor, porque eu tinha nascido, me criado numa igreja evangélica. Minha mãe era batista, tinha me afastado dos caminhos do Senhor. Meu marido conheceu Jesus nessa época. Então o nosso processo começou ali, e começou a despertar algo dentro de mim. Por quê? Porque foi uma porta que o Senhor abriu, e não foi com pregação eloquente, não foi com teologias, não foi nada disso. Foi na simplicidade. Jesus é simples, irmão. Não tenta complicar. Apresenta um Jesus simples para as pessoas. Apresenta ele da forma como ele é. Não inventa a moda. Não fica mostrando Jesus que as pessoas dizem: eu nunca vou conseguir, ele nunca vai vir para mim, eu não tenho acesso a ele. Mostre simplicidade. Seja simples como Jesus é. E Jesus naquele momento se manifestou e começou a tratar conosco. Chegou um dia que eu entendi, eu disse: meu Deus, como eu fui ruim, como eu fiz mal para o meu irmão. E eu fui na casa e disse: Celso, me leva lá, eu preciso falar com o João, eu preciso falar. E eu cheguei lá, o Senhor começou a trabalhar comigo a respeito do perdão, e fui pedir perdão para ele. Eu disse: João, eu preciso pedir perdão. Meu irmão se botou em pranto, disse: como assim? E, gente, era muito engraçado, eu não sei nem porquê, mas eu era caçula, era aquela que queria ser cuidada por todo mundo, protegida por todo mundo, que contava nos dedinhos assim, ó, dizia que o ano ia acabar no ano 2000, eu contava, dizia: eu tenho esse, eu tenho aquele, estou protegida, minha segurança estava na minha família. Mas o meu irmão, um homem enorme, um homem grande e forte, todas as vezes que eu chegava, parecia que ele tinha medo de mim. Mas não é medo de mim, era a dureza que estava no meu coração. Era dureza. Hoje, quando as pessoas chegam perto de mim e dizem assim: é tão bom estar junto contigo, é tão bom estar perto de ti, é tão bom o teu abraço. Eu digo: Deus, tu transforma um coração de pedra. Tu transforma, Senhor, tu tens esse poder transformador. Porque aquela dureza do meu coração, ela veio de uma sequência de coisas que eu havia vivido. De um pai que eu perdi com 9 anos, de uma segurança que estava na família que não era. Coisas que eu fui buscando ao longo da minha jornada e que não era um Deus que tinha colocado no meu caminho. E aquilo foi me endurecendo. Mas quando eu encontrei Jesus no caminho e eu convidei ele para entrar, ele foi mudando, ele foi lapidando, ele foi dizendo: Esther, baixa esse escudo aqui. Esse aqui está levantado ainda. Como hoje aqui,
Na parte da manhã a gente já viu. Quantos escudos estavam levantados? E até o final da casa do oleiro, quantos ainda vão estar? E quando você chegar na sua cidade, o que o Espírito Santo vai te mostrar? Amados, é até que ele venha. É até que ele venha. Então dentro disso começou, eu digo que nasceu ali o ministério. Por quê? Porque eu comecei a conversar, a falar. O Senhor começou a liberar, a curar, a mostrar coisas. E a gente começou a trabalhar com aconselhamento, a cuidar de gente, porque quando começou o Mevan, estava em formação, e o pastor Luiz sempre foi muito de impulsionar, de dizer, vai, voa, naquilo que tu tem, naquilo que tu carrega. Um dia fizemos uma reunião e falamos a respeito de um ministério chamado Vida e Apoio. E nesse ministério, o que que era? Era aquele sentar, era aquele conversar, era aquele ouvir alguém falar, era buscar o que, Senhor, o que que eu falo para ela? O que que eu falo para ele? Ficar pasmo com a história que a pessoa estava te contando e tu buscar no Senhor uma resposta para aquilo. Ser totalmente dependente de Deus. A gente não sabia, a gente estava sendo forjado. Foram muitos anos, foram mais de 17 anos. Começamos a cuidar da família, cresceu, não dava para botar o dependente químico junto com a família, porque um dizia que o outro era o culpado, e a gente entendia que os dois eram vítimas, então vamos separar, faz uma sala para um, faz uma sala para outro. Ficava com o tempo assim, daqui a pouco pipocava alguma coisa que não podia ser exposta ali, a gente tirava aquela pessoa, levava para uma outra sala de aconselhamento. E aí alguns irmãos já tinham também o mesmo entendimento, e começamos a trabalhar e ficamos durante 17 anos cuidando de gente. Cuidando de gente, ali. A igreja funcionando, vários pontos funcionando, mas a nossa função nesse tempo era isso. Pessoas alcoolizadas, pessoas que não dava nem para chegar perto por causa do cheiro. Um dia o pastor Júnior chegou perto de mim e disse assim, Esther, precisamos levar uma menina para casa de recuperação, que eu peguei lá não sei aonde. Eu entrei dentro do carro, gente, essa parte aqui, ó, meu nariz ardia do mau cheiro. Aí paramos no supermercado para fazer uma compra para levar ela para casa de recuperação, objetos pessoais, e eu não aguentava o cheiro daquela mulher. Eu digo, Senhor, como é que um ser humano vivo pode feder tanto? Como que pode, Senhor? Somente com legiões e legiões de demônios ali. E Deus começou a tratar e a gente sentava e a gente ouvia. O profético no aconselhamento, uma direção profética, é tu sentar, pastor, líder, com a pessoa e não vir com a tua apostila da Casa do Oleiro. Ou com o curso da EFOL, ou do COT, ou do lugar secreto, ou seja lá o que for. Agora eu vim para a Casa do Oleiro, agora eu tenho do pastor Hermes do Perdão, peraí aqui. É assim, aqui desse jeito, aqui é assim. Não, gente. Mas vim totalmente dependente do Espírito, dando controle para Ele. É sentar e o irmão começar a contar coisas para você e você ficar. Fluir no profético, no aconselhamento, é quando o irmão começa a falar. E de repente parece que você não está nem ouvindo o que ele está mais falando. Mas de repente ele pega e fala a palavra cachorro. Aí dentro de ti o Espírito Santo diz assim, ó, presta atenção no cachorro. Aí o irmão fala, e tu diz, ô irmão, e o cachorro? Não estou falando do cachorro, estou falando disso, daquilo outro. O Espírito Santo fala do cachorro. Aí tu de novo, ô irmão, o cachorro. Aí o irmão, não tem nada a ver com o cachorro. Eu estou te falando disso aqui, ó. Estou te falando da minha vida, do meu trabalho, estou falando disso, daquilo. E parece que tu não ouve mais nada e aquilo ali fica. E de repente o Espírito Santo fala assim para ti, eu perguntei ele isso. Escuta, onde é que tu arrumaste esse cachorro? Aí ele vai te contar, daqui a pouco aquela pessoa na tua frente se desmonta. Começa a chorar, meu Deus, pastor, esse cachorro, pastora. Pastor, esse cachorro, pastora do céu. Pronto. Chegou no lugar, chegou no ponto. Chegou no lugar que o Senhor queria. Aí ele começa, ele te dá uma sabedoria que não é terrena. É uma sabedoria humana. Na apostila você vai ver o que um conselheiro, o que o libertador precisa, não é de uma sabedoria terrena. O que é sabedoria terrena? É as apostilas, é os cursos que eu fiz, é a faculdade que eu fiz, é a teologia que eu fiz, é tudo isso que eu fiz, que eu trago tudo. Gente, não é que isso não seja importante, mas isso não é o principal. Porque muita gente entra na salinha, no aconselhamento, ou vai conversar com alguém e só vem isso. Só vem isso. O Espírito Santo, dá licença, Espírito Santo, fica aí, porque eu estou entrando com a minha teologia, com o meu curso A, B, C. Fica aí, Espírito Santo. Depois na volta a gente pega. Não vai funcionar.
Você tem que ser dependente dele. Você tem que pedir para ele: me conduza, Espírito Santo. Me conduza. É viver isso que vocês viram aqui. É viver isso. Nesse período também do SOS, Pastor Jackson, a gente ia fazer aconselhamento no SOS. Nós íamos 2 vezes na semana aconselhar, escutar os meninos lá. E eu lembro muito bem de uma situação, tem muitas para contar, mas essa ficou bem marcada, que eu e o Jackson, a gente estava no aconselhamento lá com os meninos. Chegou um moço que a gente olhava para ele, nossa, não dava para dizer que aquele menino passou por usuário de droga, uma pessoa tranquila, serena, não tinha aspecto nenhum. E aquele moço começou a contar a história dele. E era no período da tarde, a gente estava até meio sonolento. Sabe assim, quando a gente chega aqui às 3 horas da tarde, mais ou menos isso. Eu já meio sonolento assim. De repente ele disse assim: eu precisava falar com vocês. A gente ia toda semana, estava acompanhando ele. E ele disse assim: eu precisava falar com vocês. Eu estava me segurando, mas tem uma coisa que está me inquietando. Ele estava com uns 3 meses de casa. Tem uma coisa que está me inquietando. E eu pedi para o obreiro para chamar vocês, porque eu preciso falar, eu preciso confessar. E eu e o Jackson, né? Começando a entrar na cura, na libertação. A gente disse: uau, deu certo, né? Olha aqui. De repente aquele homem começou a abrir a boca. Ele disse assim: eu preciso falar algo que ninguém sabe. Lá na minha cidade, no lugar tal, no ano tal, no dia tal, eu matei um. Eu matei aquela pessoa e eu enterrei. Aí eu fui para outra cidade, não sei aonde, não sei o que lá, eu também matei aquele, também enterrei. Aí eu fui não sei para onde, não sei, gente. O som no meio de Jackson já vazou. Eu regalei o olho, olhei para o Jackson, eu não respirava mais. O Jackson começou a engolir seco. Começou a engolir seco. E aquele homem começou a falar coisa, começou a falar coisas. E a gente ficou dependendo de Deus, dizendo: Deus, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que fazer numa situação dessa, Senhor? E o Senhor encheu aquela sala. E o Senhor foi dando sabedoria, o Senhor foi dando graça. Aquele homem se jogou no chão, ele se rendeu de uma forma. A gente conseguiu ver o poder de Deus na vida daquele homem, aquele homem sendo liberto ali na nossa frente. Foi algo sobrenatural que nós vivemos. Depois conduzimos ele, né, dentro daquilo tudo que teria que ser feito. Mas a gente viu um milagre acontecer naquele dia. Mas a gente também viu a nossa reação. A nossa reação foi tão grande que quando a gente saiu do SOS, quem conhece, tem uma estrada longa de chão até chegar a BR. O Jackson na época tinha um carrinho que quase nem andava, gente. E nós dois naquele carrinho assim, parecia que os demônios estavam tudo atrás de nós. Nós correndo. Eu disse: Jackson, o que aquele homem tinha que contar essas coisas para nós, Jackson? E a gente ficou apavorado. Nós vimos tantos milagres de Deus. Vivemos tantas curas. Sabemos quem é que pode curar, quem é que pode restaurar, quem é que pode tirar de cativeiro, quem tem esse poder. Sabemos quem tem. Fomos confrontados muitas vezes até pelo diabo, tentando dizer para nós: quem vocês pensam que são? Quantas vezes? E a gente: Satanás, não é no nosso nome, é no nome dele, pode sair do nome dele. Não é sobre nós, é sobre ele. Tens razão, Satanás, tens razão. Não é no nosso nome, é no nome dele. Sai agora. Vivemos milagre. Mas o libertador, o conselheiro, precisa ter essa autoridade. Mas para ter essa autoridade, ele precisa estar alinhado com o propósito do eterno. Amém? Quem é o conselheiro? O conselheiro é a pessoa que dá conselhos, que dá direcionamento, que guia. O conselheiro tem um perfil pastoral, pois aconselha para a vida com base nas Escrituras. Aconselha para a vida com base aonde? Na palavra de Deus. E o libertador? O libertador é aquele que liberta de alguém ou de alguma coisa. O libertador tem um perfil profético, pois move-se nas regiões celestiais através dos dons. Esse é o libertador. Dá para ter os dons? Dá. Dá para buscar isso no Senhor? Dá. Você conhece aquela pessoa que ela tem uma graça para ouvir o outro? Tem pessoas que têm uma graça que ela sente e ela fica horas e horas e horas. Esse é o perfil pastoral. Tem um perfil pastoral.
Tem pessoas que às vezes elas fluem mais nisso. Eu consigo. Nós temos pastores lá na igreja que ela senta, conversa, eles conversam. Quando chega numa área que eles já identificam e passa para a libertação, aí ela pega e diz: olha, eu atendi o fulano de tal. Já teve 2 ou 3 aconselhamentos com ele. Mas assim, eu já estou entrando, que já estou entendendo. Ela não está habilitada? Ela até está, ela pode fazer sim. Mas ela sabe que tem pessoas que têm mais habilidade, que têm mais autoridade. Lembra que foi falado aqui? Então não tem problema nenhum, a pessoa não é dela. A pessoa não é dela, não pertence a ela, pertence ao Senhor, e o Senhor confiou essa vida para a gente. Então o que a gente vai fazer? Não tem problema nenhum. Olha, até aqui eu vou, mas aqui, ó, atende ele. Atende ele, eu vou estar na intercessão, se tu quiseres eu estou contigo. Mas eu sei que tem algo dentro de ti que de repente vai virar uma chave na hora que tu estiveres falando com ele, porque Deus vai te revelar. É ter esse entendimento que não é sobre mim, é sobre ele, que ele está falando comigo, ele está falando com a Grazi. Ele está falando com um, está falando com outro, ele vai se mover como ele se moveu aqui, ele tem se movido na casa do oleiro. Amados, é muito bom quando a gente faz a nossa oração aqui de manhã, só os obreiros. Eu sei que o sábado vai chegar, o domingo vai chegar, e eu já estou com saudade desse momento nosso. Porque são irmãos que a gente ama, que a gente caminha junto, e que a gente está uma semana, mas que na segunda-feira o Jean e a Adri vão para Ponta Grossa, o Luiz Henrique vai para Criciúma, Márcia vai para Indaial, vão tudo para longe. A gente vai continuar se amando, a gente vai se encontrar na nossa caminhada, mas já sinto falta. A gente já sente falta porque a gente se sente acolhido. Ora um está bem, ora tu não está, o outro já vem, um já faz uma massagem no outro, a gente está aqui, um abraça, o outro pega um café, pega uma água. Isso é muito gostoso, isso é o corpo de Cristo se movendo. Igreja, isso é o corpo de Cristo. Eu falei aqui da casa do oleiro, um está em Ponta Grossa, o outro está em Indaial, o outro está em Criciúma, o outro está lá no Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul? Falei o Mato Grosso certo? Falei. É porque tem uma coisa aí com os Mato Grosso, né? Não quero nem entrar nesse lugar. Então assim, outro está lá no Mato Grosso, outro está. Mas quando a gente está junto, alguém falou, acho que foi a Juliana, disse: parece que a gente se conhece há tanto tempo, mas a gente se conhece há muito tempo. A gente estava na eternidade junto. Faz muito tempo. Sabe aquela coisa que pela primeira vez, meu Deus, que vontade, parece que tenho amizade contigo, intimidade contigo. Claro, a gente já esteve no mesmo lugar junto, está voltando para o mesmo lugar, gente. É isso aí. Isso tem que ser uma realidade para nós, isso não pode ser uma coisa de mais. A gente sempre tem o mais, né? Vamos lá, que o tempo está correndo. Aqui, ó, deixa eu ver. Está na apostila Efésios 4, 11 a 12, que fala dos dons, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. É o que a gente está fazendo aqui. Aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos do Senhor. Amém? A nossa função é essa. Não existe melhor ou pior função que é... qual que é melhor? É o conselheiro ou é o libertador? Não. Mas dá para você almejar as duas. Ter a junção dos dois. Pedir para o Senhor isso. De repente você vai ser mais libertador. Né? Eu gosto muito de usar o nosso pastor como exemplo. O pastor Luiz, ele flui nos 5 ministérios. Facinho. Deus delegou isso para ele. O nosso pastor é pastor, ele é profeta, ele é apóstolo. Ele tem. Se ele precisar sentar e ficar conversando uma manhã toda, ele vai ficar. Ele é a praia dele, ele fica bem confortável com isso? Não, porque o pastor Luiz é Hermínio, né? É verdade. É profeta, ele está o tempo todo ali, é apóstolo. Então, às vezes, o apostólico e o profético nele já pá. Então, de repente, o pastor... Só que hoje ele tem uma equipe. Ele já fez muito isso. Ele já fez muito conosco lá do começo. Ele ficou, ouviu, sabe? Tirou os carrapis, foi fazendo. Só que hoje não precisa. Hoje ele pega e manda Celso, Esther, olha, quero que vocês atendam com um pastor. Quantos de vocês aqui, né, que a gente já teve na cidade, que já foi lá ajudar a cuidar da igreja, ou um caso, outro, liga, o pastor, olha, Esther, mandei o pastor fulano de tal, lá da cidade tal, falar com vocês. De repente vocês tiram tempo para ir lá e a gente vai.
Vai. O pastor Luiz está cuidando desse povo. Ele está mandando os filhos. E sempre que a gente vai lá, a gente sai, a gente fala, escuta aqui, ó. Nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor é conosco, nós estamos embaixo da autoridade dos nossos pais. Embaixo da autoridade dos nossos pais espirituais. Então, se a viagem quem fez foi eu e o Celso, mas quem tocou aquela cidade foi o apóstolo Luiz Hermínio, enviando seus filhos lá. Isso tem que estar muito claro para um conselheiro e para um libertador. Sabe por quê? Porque é muito fácil tu pegar a honra e a glória para ti. De aquilo que Deus deu para tu fazer, para tu trabalhar, tu pegar e usar para benefício próprio. Mas foi eu que toquei, mas foi eu que escutei, mas foi eu que falei. Amém? Tudo que é profético tem a ver com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele caminha sobre a palavra. Novamente nós voltamos para a palavra. Gente, olha, não dá conselho. Não entra num lugar de querer libertar se tu não tem conhecimento da palavra. Se tu não mergulha na palavra. Se tu não tem intimidade com a palavra. Não faz. Porque tu vai te arrebentar. E ainda vai arrebentar a pessoa que tu está aconselhando. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, da lei. Deuteronômio 29. Existem conhecimentos que o Senhor nos revela em todo o tempo. Pertence a Ele. Mas que Ele revela para quem? Para quem é filho. Para quem é filho. Então, quando tu está no aconselhamento, é muito fácil. Como eu falei aqui, eu citei o cachorro, como acontecia na salinha lá. É muito fácil. Quando tu está dependendo do Espírito Santo, a pessoa vem te trazendo um problema, falando de uma determinada coisa. E o Senhor conduz, isso aqui não é uma verdade. Mas, Senhor, ela está falando. Aí tu pergunta, está sendo sincera? Estou sendo sincera. Mas não era a verdade que estava escondida através daquela situação. Ele te leva no ponto, ele te leva na raiz. Foi falado aqui, acho que a pastora Miriam falou a respeito de raiz de iniquidade. Ele te leva na raiz, não é ali na superfície. Ele te leva onde está a causa de tudo, aonde começou tudo. A primeira porta que foi aberta. Se foi uma rejeição, porque a rejeição, quando aberta, vira um leque. A gente pode ter 5 pessoas com rejeição, que passaram pela rejeição, foram rejeitadas no ventre. Numa vai despertar algo. Ela pode ser orgulhosa, pode ser soberba, porque ela não precisa de ninguém, porque ela se acha autossuficiente. Seja esse demônio que vai estar atuando na vida dela. A outra pode entrar no lugar de comiseração. Ó vida, ó céu, ó noite, ó que situação. Ela pode entrar nesse lugar de vitimismo. Então não tem também uma receita certa. E no outro de uma outra forma e de outra forma. Então não tem uma receita certa. Não é um consultório médico que tu vai lá. O que é o teu problema? A rejeição. A rejeição? Então 3 dias disso, 4 dias daquilo, 5 dias disso, aquilo. Não é assim que funciona, gente. No aconselhamento profético, tu senta e começa, Senhor, onde é que essa rejeição entrou? Senhor, qual foi a primeira porta que foi aberta? Para que essa pessoa ficasse cativa nesse lugar. Aonde é que isso entrou? E o Espírito Santo, ele te conduz. Ele te conduz, ele te leva direitinho naquele lugar e diz, olha, foi isso. Então no irmão vai ser uma coisa, no outro vai ser outra, no outro vai ser outra. Então não tenha um discurso pronto. Não venha com a apostila. Estude sim, leia sim. Tem muitos bons livros. Tem muitos exemplos, né, de pessoas, histórias. A gente contou aqui muitas histórias que nós vivemos, onde a gente foi curado. Mas nós não somos o modelo. O modelo é Cristo. Só tem um modelo, a gente não pode tirar os olhos dele. A gente tem que estar o tempo todo olhando para ele. O modelo é Cristo. E ele tem o oficial de justiça, que é o Espírito Santo.
Ele tem um oficial de justiça que nos leva até onde é que está o problema, detectar o problema, amém? Vamos lá, gente, eu vou ter que correr mesmo. O perfil do conselheiro. João 3, 21 vai falar a respeito disso. Que ele tem que se nascer da água e tem que nascer do Espírito. Da água para a salvação e do Espírito para a libertação, que é o fruto, né? Para que ele consiga manifestar o DNA do Eterno através do Espírito Santo, possuímos a sabedoria do céu para aconselhar profeticamente. O DNA contém a nossa história, nossa genética, já foi falado aqui, acho que foi a Grazi que falou. Pois é construída a partir do sangue dos nossos pais, um sangue contaminado pelo pecado, pela maldade do homem. Através do sangue de Jesus Cristo, todos temos acesso ao DNA do próprio Deus, o DNA do Eterno, que tem poder para purificar a impureza recebida anteriormente por aquele que nos geraram na terra. Aí vem o corte, aquele entendimento que a gente falou sobre paternidade, sobre identidade, que não tem nada a ver com os pais, que a nossa história começou antes da fundação do mundo. Depois você leia a apostila com atenção, para você poder entender, né? Mas muitas das coisas que está aqui já foram faladas aqui na Casa do Oleiro. Qualquer pessoa pode dar um conselho. Um pai pode dar um conselho, um padre, um psicólogo, um médico, um assistente social ou familiar, um sexólogo pode dar um conselho e um professor. Essas pessoas com essas profissões, nós temos aqui o exemplo do pastor Alejandro, que é um psicólogo. Só que a psicologia foi uma ferramenta que o Senhor Deus deu para ele para somar. A psicologia não é o principal. O principal é o Espírito Santo na vida dele. E a psicologia está sujeita à vontade do Senhor. Então a gente vê pastor Alejandro aqui, a gente não vê um psicólogo, a gente vê um profeta, a gente vê um apóstolo. Com uma ferramenta que é a psicologia. Então você pode ser um professor, você pode ser um médico, usado. Mas que você pegue seu diploma e entregue para o Senhor. O Senhor está aqui, ó. Isso aqui está aqui, ó. Eu te entrego. Eu entrego todo o conhecimento. A gente viu o pastor Jean falando aqui. Quanta sabedoria, quanta graça, quanta revelação, quanto entendimento, quanto estudo. Fazer segundo grau 2 vezes, gente, pense. No mesmo tempo. Talvez naquele tempo era o conhecimento humano e terreno que ele estava buscando. Mas quando ele teve o entendimento, ele sujeitou tudo à vontade do Espírito Santo. E olha a ferramenta poderosa que é na mão do Senhor. Porque entendeu, não tem diploma, não tem nada. Eu rasgo tudo, é tudo teu, Senhor. Foi tu que me deu, pode pegar, eu não quero isso. Agora não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim a tua revelação. Eu não quero saber o que Freud dizia, eu quero saber o que tu estás falando. Eu quero saber o que tu estás comunicando. Eu quero saber o que tu queres me explicar. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente pega aquilo que o Senhor nos deu, não tem problema, a gente estuda em mesmo. Se formem mesmo. Sabe? Mas sujeitem tudo ao controle do Senhor. Amém? Deixa eu pular. Coisas que um conselheiro profético não precisa. De sabedoria humana, nós falamos aqui. De experiência pessoal como modelo, a gente cita algumas situações da nossa vida, mas isso não é o modelo. O modelo é Cristo, nunca tirar os olhos dele. Não ter medo do que o Espírito Santo fala, porque às vezes, o Senhor falou para me falar isso, eu não falei. Mas Deus falou, eu não falei. Mas gente, uma coisa, tenha certeza que foi Deus que mandou, tá? Porque às vezes tem uma tendência também, que se a onda está indo para cá, eu também vou. Se a onda está indo para lá, eu também vou. Eu quero ir onde a onda está indo. Aí se um falou, se um profetizou, de repente eu já estou querendo falar e profetizar também. Mas não foi nem Deus que falou. Então eu tenho que vigiar com relação a isso. Fala e não te cale. Se for Ele que te mandou falar. E às vezes dá aquele medo. Meu Deus, eu não conheço ela. Como é que eu vou falar isso? E aí tu fica e dá aquela coisa, e dá aquela coisa. E aí tu pega e fala. Eu vivi muito disso. Aí sabe o que eu fazia? Principalmente quando eu estava em outra cidade. Eu disse, olha, eu vou vazar daqui, eles nunca mais vão me ver. Senhor, eu vou fazer o que tu quer, tá? Vou fazer o que tu quer, mas assim, ó. Aí vou lá, falo e saio. Porque na minha humanidade a gente fica. A gente fica, gente. A gente fica, sabe? Com zelo da palavra de Deus. Com temor também, mas temor de Senhor, é eu mesmo, eu me filtro.
Quando Deus me dá uma revelação de alguma coisa, gente, para mim, eu entro em crise, porque eu quero separar Esther. Eu preciso filtrar a minha personalidade, o meu jeito de ser. Eu quero dividir tudo para ficar só puro Ele. Não, Senhor, é Tu mesmo. É Tu mesmo, então tá bom, eu vou lá e vou falar. Porque, gente, numa emoção, foi falar do presente aqui. Primeiro dia todo mundo eu já sei quem é meu amigo. Às vezes porque sentou, porque comeu, porque simpatizou, porque está no quarto. Mas foi Deus que te mandou? Não foi. Aí a tua alma, mas ele é tão legal, ele é tão querido. A gente é conterrâneo, a gente estava no voo junto. A gente até cria situação, né, irmã? Do chimarrão. Para dizer que foi Deus. Mas se eu chegar lá e eu botar o pé, vai ser. Aí é Deus falando. Não, não era Deus falando. Era a tua carne arrumando um jeitinho de dizer que Deus estava falando aquilo que Ele não falou. Então a gente precisa ter esse entendimento e essa clareza, dizer: Senhor, amados, eu temo tanto. Os meus pastores sabem, meu marido sabe. Quando o Senhor me dá um sonho, o Senhor fala muito comigo em sonho. Quando me dá uma revelação, a profeta Graciela sabe, porque até lá na Argentina a gente tem pessoas que Deus cruza nosso caminho, né? E a gente fala: profeta, tive esse sonho, estou tendo essa impressão, vê o que tu está falando, estou indo para tal lugar, Deus está me mostrando isso. Mas ora aí, coloca diante de Deus, pastor Iraci, pastor Luiz, amor, primeiro meu marido. A gente sempre o tempo todo ali, para quê? Para que haja uma testificação. Até aqui, gente. Até aqui. Estamos aqui todos ministrando. De repente muitos não pegaram o microfone, mas todos estão ministrando. Todos estão ministrando. Porque a gente chega com: olha, estou tendo essa impressão, estou tendo essa, estou tendo aquela. Sabendo que é Deus, sai dali e vem aqui: olha, Esther, eu estou sentindo que aquela pessoa ali tem que falar, mas já acabou o tempo, não entendeu? É Deus, fulano fala. Porque eu estou com o microfone na mão? Não, eu sei o que ela carrega. Eu sei que cada um carrega. Eu sei que ele se move aqui, ele se move ali. E eu tenho que estar sensível a isso. Não é sobre mim, é sobre ele, amém? Para fluir profeticamente no aconselhamento, o que a gente precisa? Ter um coração livre de mágoas, de ferida, de rejeição, de abandono, de posições feministas ou machistas. Isso acontece muito, gente, no aconselhamento. Eu preciso pegar um gancho aqui. A gente senta de repente com uma mulher e ela vem e começa a falar do marido. E ela fala: olha, ele fez isso, ele me bate, ele faz isso com meus filhos, ele fez aquilo. E tu ouve coisas. Só que eu sou mulher também. Enquanto ela está falando, eu tenho que começar a clamar ao Senhor. Por isso, nunca vá sozinho para uma sala de aconselhamento. Te prepara antes, Senhor, tudo aquilo que eu venho ouvir, Senhor, que não seja eu, porque Ele não está falando para ti. Saiba que a pessoa nunca está falando para ti, ela está falando para o Senhor. Ela não está falando para você, ela está falando para o Senhor. Então eu não posso... Meu Deus, mas ele fez isso? Tá, e tu fizesse o quê? Como assim? Meu Deus, isso não é um homem, isso é um monstro. Gente, não. Aquela mulher, ela já veio toda ferida, toda machucada. Ela está doida para matar aquele homem. O que Jesus faria no teu lugar? Só que se tu depender dele, ele vai te dar graça. Que até uma palavra dura que tu falar para ela, para confrontar ela mesma, vai vir em amor. Quantas pessoas que saem da sala do aconselhamento depois chegam para a gente e dizem assim: pastora, na hora que tu falasse aquilo, ai que raiva, me deu uma raiva de ti. Olha, eu saí dali assim, ó. Eu digo: pois é, né, irmã, dois trabalhos, né? Ai, mas depois o Senhor veio, pastora do céu. Nós estávamos no retiro agora de pastores em setembro. Eu e a pastora C atendemos algumas pessoas lá. E aconteceu justamente isso. Eu disse: mas antes de terminar o retiro, ela vai vir falar. E ela veio, no último dia ela disse: pastora do céu, como é difícil quando Deus pega o espelho e bota na nossa frente e mostra a gente para a gente mesmo. Pastora, eu fiquei com raiva de ti. Eu fiquei: não tem problema, irmã, não era de mim que tu ficou com raiva. E tu nem ficou com raiva. Era só uma verdade que estava vindo para ti. E
que amoleceu o teu coração. Pronto, acabou, não tem nada a ver contigo. Tu sair dali sem nada. Tu sair dali, sabe? Senhor, olha, eu entrego tudo para ti. Não tomar as dores dela porque ela é mulher. Ou quando ele vier, o homem vier falar, que tu tiver também no aconselhamento com outro homem, tá, gente? Nunca sozinho. Gente, isso tem uma coisa que tem que ficar muito guardada e muito cravada na nossa mente. Esse negócio de estar orando contra a pessoa, até nisso a gente tem que cuidar. Até nisso tem que cuidar. Cuide. Ah, mas Deus falou comigo, Deus falou contigo, então, sabe? Ô irmão, vem cá. Vamos ali, vamos orar. Vamos orar para aquele irmão. Ou então, irmão, ó, Deus está me mostrando isso aqui, ora por ele nesse sentido. Ou então vai junto e libera ali junto. Mas não vai sozinho, não faz sozinho. Homens, vigiem. Vigiem. Vou tocar numa mulher, vou isso. Chama, tem tantos obreiros aqui, a gente está aqui, ó. Tem tantos obreiros aqui, pastor, eu estou tendo essa impressão. Vigiem, zele, cuidado com aquilo que é do Senhor. Porque essas vidas são do Senhor. Quando chega para ti para abrir coração, tá falando, não está falando para ti, está falando para o Senhor. E a gente tem que cuidar até com aquilo que a gente está respondendo. E tem que dizer, Senhor, o que tu queres que eu fale para ele? A gente tem que cuidar, tem que vigiar. Amém? Deixa eu correr, gente. Vamos lá. Ali na página 126, eu não vou ler, mas tem alguns exemplos. Eu citei aqui Débora, Eliseu, Elias. Exemplos de homens e mulheres de Deus que eram conselheiros proféticos, que deram conselhos, né, para direcionar vidas, para mudar casas, situações e até nações. Foram conselhos direcionados por Deus, foram direções direcionadas por Deus para uma mudança, para fazer a diferença na vida das pessoas, inclusive de uma nação. Deixa eu ver mais aqui o que eu gostaria de... Amados, quando a gente depende do Senhor, dentro de um aconselhamento, dentro de uma ministração, é tão lindo, é tão linda essa movimentação, dar o controle para o Espírito Santo de Deus, que eu quero falar para vocês aqui de uma situação. Foi falado sobre cativeiro, Jacques explanou muito bem isso, levando até nos lugares que Deus te leva, te conduz. Nós aqui, né, todos aqui tiveram experiência, lembraram de coisas que não lembravam. A gente já falou sobre isso na identidade também, dos lapsos que acontecem, algumas coisas que vêm. Mas é tão lindo esse mover de Deus. É tão lindo quando o Espírito Santo te conduz e te leva até aquele ponto. Nós estávamos num lugar, era um retiro de mulheres, e teve um momento que Deus começou a operar, a trazer para a cura, para a libertação. E o pastor estava ministrando sobre paternidade, até era o pastor Ismael que estava ministrando naquele retiro também, falando sobre paternidade de Deus, e as mulheres vieram para frente e como se jogaram no chão e ficaram. E eu estava na intercessão e do lado do canto, lá onde eu estava, eu olhava, bem assim no meio do altar, uma moça se jogou no chão e ela ficou encolhida. Quando eu olhei de lá e eu vi ela ali, eu vi como aquela foto de ultrassom. Sabe aquela fotinho? Era como se uma foto daquela, um raio-x daquele de ultrassom. Ela estava naquele formato. E eu olhei para ela e eu vim até ali perto e comecei a olhar. De repente a pastora Miriam estava também nesse retiro, ela passou e disse assim: essa moça precisa nascer. Ela falou. A Miriam não sabia da visão que eu tinha tido. E eu peguei, olhei, mas também não tive uma direção naquele momento. Eu disse: eu vou esperar, Senhor, se tu está falando alguma coisa, tu vai fazer. Comunica, Senhor, fala conosco. E aí quando chegou naquele momento, o Senhor começou a dizer: ela precisa nascer. Ela foi rejeitada no ventre pelo pai dela. E aí naquele momento nós estávamos ali, o pastor Ismael ministrando sobre paternidade. E nós falei para o pastor Ismael: mas Ismael, ora com ela. Ela foi rejeitada pelo pai. Ela precisa nascer.
E o Ismael começou a ministrar com ela e a gente estava ali na intercessão, o pastor Ismael ministrando. E quando chegou no momento, o Ismael contou aqui, né? No começo dele, falou da Gabi, falou algumas situações. E era bem nesse início. E aí, ele estava ali orando, ministrando, de repente, ele começou a falar: você é filha de Deus. E começou a ministrar sobre a vida dela. E aquela menina, ela ficou, de repente o Senhor falou assim: ó, fala para ele falar com ela como se estivesse falando com as filhas dele. Como se ele estivesse falando com as filhas dele, que ele entre intercessoriamente nesse lugar. Eu peguei e falei: Ismael, fala como se ela fosse tua filha, como se ela fosse uma das tuas filhas. O Ismael tocou, começou a falar: filha, eu te amo. Filha, eu quero te pedir perdão. Filha, eu quero te liberar para viver os sonhos e propósitos de Deus. Gente, foi algo sobrenatural. Aquela menina, ela foi liberta, ela gritava muito. A gente viu aquela moça nascer. O Senhor tirou ela daquele lugar de cativeiro onde ela estava. Foi algo sobrenatural. Foi uma experiência muito forte que todos nós vivemos naquele dia. Aquela moça depois, a gente teve relato do pessoal da igreja que ela fluiu. Conto esse testemunho porque tenho autoridade para isso. E ela relatou que ela foi, e ela viveu, e ela teve filhos, enfim. Coisas aconteceram na vida dela. Isso é depender do Senhor. Isso é estar disponível e acessível ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos conduza. Tem muito mais coisas aqui, mas eu quero que você agora... Estou indo para o final, tá, gente? Estou indo para o final. Estamos entendendo em Deus o que Ele está fazendo aqui nesses dias. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias 18, para nós encerrarmos. Depois, eu acho que vocês já têm o material na apostila. Se tiver alguma coisa diferente no slide, ele depois o Emerson passa para vocês também, mas eu acho que está tudo ali. E dentro de tudo aquilo que a gente já ouviu até agora e o que a gente vai ouvir ainda, está muito bem explanado. Eu acho que cada um já acessou a sua identidade, já entendeu sobre paternidade, já saímos de muitos cativeiros. Agora é uma questão mesmo de posicionamento. Amém? De nos posicionarmos em Deus. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, uma experiência minha pessoal, mais uma, né? Mas que falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar com vocês também. É uma palavra que todas as vezes que eu tenho que estar liberando ela, eu confesso para vocês que eu digo: Senhor, é isso mesmo? E Ele fala: é, filha, é isso mesmo. Então tá bom. Porque cada vez que eu tenho que liberar ela, é como se eu passasse pelo processo de novo. Que eu acho que isso é muito bom, é muito válido. Porque isso me traz uma responsabilidade cada vez maior. Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estavam fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amados, no mês de... Era um mês, não lembro o ano agora, acho que não vou lembrar. Mas deve estar fazendo, acho que uns 5, não mais, né? 5 anos. 5 anos atrás, a gente foi ministrar numa cidade em Londrina. Na cidade era Londrina, no estado do Paraná. Eu, meu esposo, pastor Amir e pastor Sirley. Era um seminário para mulheres e eles iam ministrar a homens no mesmo dia. A nossa viagem era muito rápida, era um bate e volta. A gente ia, ministrava e voltava, porque a gente tinha compromisso em Itajaí.
Quando chegamos lá naquela cidade, em Londrina, ministramos, fizemos tudo que o Senhor tinha pedido para que a gente fizesse. Já estávamos assim, com aquele sentimento de dever cumprido. Encerrou. Vamos embora no domingo pela manhã cedo. Sábado à noite ainda teve atividade, domingo cedo a gente vinha embora. Meu esposo estava dirigindo o carro. E quando chegou no sábado à noite, eu acho que foi, a gente saiu para jantar. O pastor levou a gente para jantar. E lá, em conversa, uma conversa formal, à mesa, o pastor falou para a gente que naquela cidade tinha uma olaria. E eu lembro que uma das palavras que eu falei foi: disse, eu nunca fui numa olaria, não sei como é que é uma olaria. E aí ele começou a falar, descrever a olaria. Começou a falar que aquele oleiro era um oleiro, que ele era pastor, mas era dono de uma olaria, que lá ele fazia vasos, tinha vários vasos, enfim. Conversamos ali, fomos para casa dormir. Quando chegou no outro dia cedo, a gente ia sair, o pastor convidou a gente para fazer uma volta com ele, um passeio com ele. Conversou com os homens, com meu esposo, com o pastor Silei. Eles acordaram que a gente sairia depois do almoço e a gente foi para essa olaria. Essa olaria ficava numa zona rural. A gente desceu. Literalmente a gente saiu. Londrina é uma cidade muito bonita. A gente saiu daquela parte urbana e desceu. Literalmente a gente desceu. Tinha que descer para pegar a estrada de chão. E a gente caminhou um pouco. Logo chegou os galpões onde estava a olaria. Quando a gente chegou na olaria, aquele homem nos atendeu, conversou conosco e nos levou para conhecer a olaria. Prontamente. E ele levou a gente na entrada do galpão e ele disse assim: eu quero explicar para vocês todo o processo do vaso. E aí ele pegou, levou a gente assim para uns montes, gente. Era muito rústico, muito simples. Mas tinham montes assim de areia. Se você for estudar, for pesquisar, para fazer um vaso, tem vários tipos de barro. Vários. Mas eu quero focar 3 que me chamou a atenção ali. Ele pegou uma areia ali que era meia suja, meia grossa, cheia de caquinhos, cheia de impurezas, vamos dizer assim. Tinha pedaço de pau, tinha pedra, tinha folha. Uma terra suja. Pegou uma outra que era bem fininha. E pegou uma um pouco mais grossa, que não estava tão suja, mas era grossa. Aí ele pegou um espaço, que eram umas tábuas assim, que ele chamava de caixa. Ele pegava aqueles 3 punhados de terra ali, colocava dentro daquela caixa, para fazer a substância que ia sair o vaso. Quando ele pegou e juntou aquilo ali, ele mexeu e ele misturou tudo. Naquele momento o Senhor começou a ministrar o nosso coração, começou a falar comigo. Eu vou contar da minha experiência. Começou a falar comigo e disse assim: Esther, para fazer um vaso, eu preciso de vários tipos de barro. Vários tipos de barro. E não dá para fazer. Eu tenho que misturar eles todos juntos. Eu tenho que misturar, tem que estar todo mundo junto. Aí tem um barro mais grosso, um mais fino, um que está bem sujinho, mas eles têm que ser tudo misturado. Nesse momento, o que Deus falou comigo? Esther, tu tem que andar em unidade com teu irmão. Tu tem que andar em unidade com teu irmão. Senhor, mas tu viu como ele é grosso? Tu viu como ele é grosso, Senhor? Mas tu tens que te misturar com ela para te tornar um vaso. Ah, mas tu viste como ela é imponente, Senhor? Mas tu tens que se misturar com ele para te tornar um vaso. Amados, não dá para ser sozinho, amém? É tudo junto e misturado, amém? Então você vai ter que ter comunhão e aliança com teu irmão. Você vai ter que estar junto. Aqui está todo mundo misturado. Todo mundo misturado. Tem coisa que você não concorda, tem coisa que você concorda. No quarto, gente. Quantos barros estão misturados no quarto? Aquele barro que vai no banheiro, deixa o banheiro molhado e tu entra. E na tua casa tu deixa tudo organizadinho. Aí aquele que tu tá querendo dormir, ele tá fazendo barulho. Ou aquele que ronca. O barrinho que ronca. Mas onde é que a gente tá? Na casa do oleiro. Aí na casa do oleiro ele pega e ele mistura tudo os barros. Mas não vai ficar marido e mulher junto?
Ah, mas eu não posso ficar com o irmão que veio da minha igreja? Não, é ele que mistura os barros. É tudo misturadinho para poder sair o quê? O vaso. Amém? Colocou na caixa de descanso. Aí o que ele faz? Logo depois disso, para ter liga, para aquele barro, para aquela mistura ali ter liga, o que ele faz? Ele vem com a água. Deixa eu falar para você. A água tem que ser com base na palavra. É com base na palavra. É a água que nos purifica. É a palavra que nos purifica. Todo mundo misturado. Um mais fino, um mais grosso, um mole, um mais mergulhados e lavados pela palavra. Para quê? Para se tornar um vaso. Amém? Aleluia. Mas vai ficar bom o negócio, gente. Vai ficar. Vai ficar bom. Logo depois disso, tem uma máquina. Sabe aquele cilindro que faz massa de macarrão? Isso. Pão, macarrão. Sabe? Depois de misturar aqui, de botar água, misturar, botar água, misturar. Ah, um pouquinho antes de botar água, ele separou, tá? Ele tirou aqueles caquinhos de barro, de madeira, tijolo que estava ali. Ele tirou, ele deu uma limpadinha, misturou e jogou água. Palavra. Aí depois, com a água, deu liga. Ele amassou, né? E colocou no cilindro, que é para ficar bem fininha a massa. Aí aquele cilindro são 2 rolos compressor, né, gente? É 2 rolos compressor. Aí ele pega, passa no cilindro. Vocês já viram, gente, o povo fazendo aquelas massas de pastel? Que aí tu tá doido ali, é que aquele pastel feito na hora. Tá doido para comer o pastel, morrendo da fome. Já corta e recheia de uma vez. Não, ele passa de novo. Ele passa de novo. Ele passa de novo, porque a massa ainda não está fina. Aí ele vai passando, o cilindro vai passando. Não sei se você está se identificando com isso nessa casa do oleiro. Aí a massa vai passando, vai passando, vai passando. E ele passa várias vezes ali até o oleiro achar que está bom. Quando o oleiro acha que está bom, aí ele pega, tira aquela massa que já estava. Aí ele começa a amassar. Sabe a avó, a mãe, que fazia pão, né? Então, aí quando tu já diz, agora vai para a forma, não vai ainda, ela ainda está. Agora vai para a forma, ainda não vai, ela ainda está. Naquele momento, aquela massa que já foi passada pelo cilindro, que ela está bem fininha já e já está toda amassada, ela fica lisinha. Tu consegue até ver a digital do oleiro nela, de tão fininha que ela está. Aparentemente ela está, e ela está marcada. Marcada com o quê? Com a digital do oleiro. A digital dele já está naquela massa. Dá para fazer o vaso? Não, ainda não dá. Vai para uma outra máquina que ele chamava de maromba. O que é a maromba? Um cano de PVC. Falei para vocês que o negócio lá era bem rústico. Um cano de PVC. Vocês sabem aquela máquina que bota carne moída? Que ela tem a boca assim, tem um monte de dentinho dentro que vai moendo a carne? Que também tem esse processo? Então, a entrada da máquina era isso. Aquela massa, substância, eu e você, entramos ali e começa a triturar, 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 triturar. E aí ela sai, como se fosse um salame, ela passa imprensada ali por aquele cano de PVC. E aí, toda espremida, toda esmagada, ela vai pelo cano, ela vai saindo do cano. Quando ela está saindo daquele cano, quando ela está saindo desse cano, o oleiro manda a gente ficar quieto. Escutem, a gente não escutava nada. Ele presta atenção. E a gente escutava uns barulhinhos, ploque, 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 muito sutil, muito baixinho. Era uns estouro, como se fosse um plásticozinho bolha, estourando. A gente ouvia. E aí ele falou assim, ó, sabe o que é isso? É ar. Mas ar como? Se foi tão comprimido, se foi tão esmagado, como é que tem ar ali ainda? Meu Deus do céu, como é que tem ar? Naquele momento o Espírito Santo começou a dizer, sabe o que é o ar?
É a tua alma que ainda está gritando. É a tua alma que ainda está gritando. Eu disse, meu Deus, já passou ali, já foi lavado pela palavra, já pegou a digital do oleiro, já foi amassada, e a minha alma ainda grita. A alma gritando. Ele sai dali com aquela substância, ele vai para a roda. Quem sabe o que é a roda? A roda era uma mesa com pedal aqui, sabe? Quem não sabe, alguém lembra do filme do Ghost? Ah, só eu que vi então, né? Idem. Ô Emerson, falaram que o idem do teu pai era do Ghost. Mas, gente, ia para aquele lugar. Só que era redonda aquela mesa. E aquela massa... Amém. Aquela massa, ela ficava no centro da mesa. No centro. E o oleiro estava ali, pedalando e dando forma. Era uma massa, como se fosse de pão. Mas o Senhor, o oleiro, o Senhor, colocou a mão dentro para poder dar forma no vaso. A forma do vaso, aqui tem vasos ali, ó. A forma que dá é a mão do oleiro dentro do vaso. Que vai fazer um vaso alto, um vaso baixo, um vaso gordo, um vaso assim, um vaso assado. Sabe? É desse jeito que vai acontecer. Mas tem que ser a mão por dentro. A pastora Miriam falou aqui rapidamente a respeito disso também. Só que a mão do oleiro aqui dentro, o oleiro tem uma sensibilidade na mão tão grande que ele consegue detectar quando tem impureza e imperfeição. Aí ele pedalava ali, ia rodando, rodando, de repente ele parava. Aí ele vinha com uma agulha fininha e tirava. Ele começava de novo, parava. Ele vinha de novo e tirava. E ele fazia esse processo várias vezes, até que chegava um momento que ele parava. Ele tirava a mão, tirava o pé do pedal. A roda, ela rodava sentido horário. Quando o oleiro parava, ela fazia todo o caminho de volta. As impurezas continuavam. Chega uma hora que ele diz, olha, eu vou tirar minha mão de ti. E aí você volta todo aquele processo de novo. Por quê? Porque você não perseverou, porque você não permaneceu. Os vasos que passavam por esse processo, o oleiro pegava e levava para a prateleira, uma prateleira igual a essa. E deixava lá para a seca, era o período da seca. Era o tempo que o vaso precisava secar. Nesse tempo, passava 30, 40 dias que o oleiro não tocava no vaso. Ele só observava, ele ficava olhando o vaso, olhava o vaso o tempo todo. Os olhos do oleiro estavam sobre o vaso, mas não tocava o vaso. Quantas vezes você está dizendo, porque Deus não fala comigo? Porque Deus não está falando? Porque Deus não está se importando? Eu quero te dizer que os olhos do oleiro estão sobre você. Os olhos do oleiro estão o tempo todo sobre o vaso. Um cuidado que o oleiro tinha era com a boca. Porque o vaso, ele poderia vir amassado, tem um vaso que é tortinho, ele fazia um modelo diferente. Nós não somos iguais. Somos diferentes um do outro. Um é mais alto, outro é mais gordo, um é baixinho, outro é assim, outro é assado. Não tinha problema. Mas uma coisa que o oleiro cuidava era com a boca do vaso. Ela tinha que estar perfeita, ela não podia ter imperfeição nenhuma. Porque o vasinho, com a boca rachada, ele rachava todo o corpo. Na língua a gente tem o quê? O poder da vida ou da morte. Então o vasinho da boca rachada, ele é reprovado. Ele não é aprovado. E por ser reprovado, o que o oleiro fazia? Eu não posso deixar, ele secou e ele rachou a boca. Ele contaminou todo o corpo. Então eu vou quebrar ele. Pegava ele, quebrava. Nesse momento, amados, eu vou correr aqui. Eu tive um sentimento meu pessoal nesse momento. Aonde eu, ao longo da minha caminhada, da minha jornada, me deparei com várias situações, pessoas que a gente aconselhou e muitas coisas. E eu disse, meu Deus, passou por tudo isso. Que até na hora que eu estava ali era eu. Quando chega aqui, na hora que foi reprovado, já não era mais eu. Aí eram as pessoas que eu aconselhei, que eu falei, que eu conversei e que não perseveraram. Então já era ela, já não era mais comigo. E eu disse, como é que pode? Olha aí, ó, a gente perde tanto tempo no aconselhamento. Olha, a pessoa caiu de novo, olha não sei o que, foi reprovado. O oleiro juntou o caquinho, levou lá para a primeira caixa, começou de novo a molhar
começou a fazer o processo de novo, fez tudo novo e começou até passar todo o processo. Quebra o vaso, faz tudo de novo, a gente canta isso, né? Diante dessa situação aqui, desse estágio aqui, o vaso que foi aprovado, ele vai para a fornalha. Um forno grande, onde a gente ficou lá em 5 pessoas dentro da fornalha. Ali o Senhor fez a gente lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé daqueles homens, que fé era aquela, gente? A gente ficar ruim só entrar dentro de uma fornalha. O Senhor nos levou para esse lugar. E logo depois disso, Ele pegou e mostrou para a gente como que Ele acendia e aquecia aquele forno. Havia madeiras empilhadas assim, o forno na outra extremidade. O oleiro todo dia ia lá, pegava aquelas madeiras, lenhas, colocava no ombro, vinha até aqui, depositava, fazia o fogo que era necessário para purificar aquele vaso. Várias vezes ele fazia isso. Nesse momento o Espírito Santo trouxe a nossa memória. Você lembra de alguém que fez isso? Que pegou o madeiro, que colocou e que veio para acender o fogo para que você fosse purificado? Depois desse estágio, entramos dentro. Tem todo um processo ali, acho que deve estar na apostila, que fala do grau de calor que tinha que estar, o tempo que o oleiro ficava ali. Mas vamos pular de tudo isso. Havia 2 vasos dentro da fornalha. 2 vasos iguaizinhos. E eles tinham passado pelo fogo, eles tinham sido aprovados. E aí o oleiro chegou e deu pra gente e disse assim: olha, vê esse vaso aqui, ó. E a gente já estava feliz da vida, né? Poxa, depois de tanto processo, saiu o vaso. O vaso até mudou a coloração, ele já estava vermelhinho como esse, porque esse aqui já foi queimado, já passou pelo fogo. Ele já não estava naquela cor de barro, marrom, ele estava já vermelho. E aí ele pegou e falou assim: olha, vocês veem alguma diferença? A gente olhou, os vasos eram idênticos, não tinha diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Aí ele pegou um objeto e bateu na boca do vaso. Quando ele bateu na boca de um primeiro vaso, saiu um som, para quem entende de nota musical, bem afinado, bem agudo. É como se fosse tim, e aquele som subia até sumir. E teve o outro vaso. Aí ele pegou nesse outro vaso e fez a mesma coisa. Saiu também um som, mas não tão afinado, não tão agudo, um som meio abafado. Sabe, você, pastor, quando o som está abafado, parece que está dentro de uma caixa. Era mais ou menos isso. Era esse som. Aí o oleiro pegou aquele vaso que soltou esse som abafado, que não foi aquele som afinado. Ele pegou, jogou no chão e ele quebrou. Ele quebrou. Aí quando ele quebrou aquele vaso, mas deixa eu falar algo para vocês. A gente passou por tudo aquilo. E todas as vezes que eu tenho que falar a respeito disso, eu tenho muito temor com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para a gente fazer. E muito cuidado com as pessoas que o Senhor coloca na nossa frente. Porque vocês lembram do que eu falei para vocês a respeito do sentimento que eu tive? Quando ele quebrou o vaso a primeira vez? Que eu disse assim: Senhor, ai, a gente gasta tanto tempo. Pastor, quantas vezes? Líder, quantas vezes tu já não tentou desistir de alguém? Ou até falou: olha, o fulano eu já não perco mais meu tempo. Ou pega para tua esposa e só fala tu com ele, porque eu já não quero mais. Ou na nossa família mesmo, na nossa casa. A gente é pastor de todo mundo, cuida de todo mundo, mas não cuida dos nossos em casa. Tem paciência com os de fora, mas não tem paciência com os de casa. Aí naquele momento que eu comecei a pensar em todo o processo, passar pelo fogo, eu vi quem carregou o madeiro, ver a coloração que me lembrou o sangue, e ver que não foi aprovado. Aí eu falei pro pastor, que era oleiro, né? Aí, naquele momento, o Espírito Santo me fez lembrar do que eu falei lá atrás. Olha, o irmãozinho de novo. Cada situação que eu vivi, pessoas que já nem converso mais com esse.
Ele me fez lembrar. Eu vi aquele vaso sendo quebrado, aquelas pessoas. Eu disse: Deus, misericórdia, vamos juntar. Vamos juntar os caquinhos e vamos levar lá para a caixa de descanso, porque da outra vez deu. O oleiro fez. E aí o pastor oleiro falou o seguinte: não dá mais. Não dá mais. E eu falei: dá sim, porque ali deu, no outro processo deu, dá para levar e fazer de novo. Ele disse: não dá mais. Por quê? Porque do primeiro vaso, aquele que saiu um som fino, agudo, saiu o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Agora é esse vaso aqui. Da boca dele não saiu a verdadeira adoração. E aí eu me lembrei daquele versículo que fala que muitos naquele grande dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei. Senhor, Senhor, em teu nome. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Todo processo. Estamos na olaria, amém? A casa do oleiro não vai terminar no sábado. Eu acho que a gente entra na olaria quando a gente nasce. É de processo em processo.